Signo de Áries, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar. Porque também esse vídeo pode chegar para mais pessoas e essa mensagem pode ser útil para alguém. Neste canal eu combino tarô, oráculo, constelação familiar e astrologia. Tudo junto para que a gente possa entender melhor o que o nosso inconsciente está precisando nos mostrar, o que a gente precisa entender para conseguir transmutar as situações. É um tarô, uma leitura voltada para autoconhecimento. Vamos lá, signo de Áries. A leitura de vocês vai ao ar. Chegou meu assistente. A leitura de vocês vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas. E toda quarta a gente tem uma live às 13 horas, onde uma pessoa recebe uma leitura, um aconselhamento do tarô. Fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente tem... Caramba, a melhor carta, que é o Sol. A melhor carta do tarô. O Sol, ele fala também de um momento em que ele coloca tudo que está oculto às claras. Não tem como enganar. Ele também fala de prosperidade, de abundância. Na sequência tem o Hierofante, que é a sabedoria, que são os padrões do inconsciente. Nossa, que demais! E a alta sacerdotisa, que é ambos sábios, um que traz para a consciência e outro toda a sabedoria, intuição, que está lá no seu inconsciente. Nós já vamos entender essas cartas. Dados astrológicos para o signo de Áries. Energia de peixes influenciando, nó do norte e casa 5. O nó do norte, ele fala de propósito de vida. Só que para o propósito se concretizar, a gente às vezes precisa encerrar ciclos. Nó do sul, em aberto, não permite que a gente alcance o nó do norte. Nós vamos entender isso. Aqui está o arcano 0 do tarô, que é o que traz o que está no inconsciente para a consciência. Tem a energia do signo de peixes. A energia de peixes é uma energia de um inconsciente profundo, assim como a alta sacerdotisa. Nesse inconsciente também pode haver manipulações. Casa 5 é uma casa que fala de filhos, de talento, de irmãos, fala de concepção, do momento em que você foi gerado. Me deu um desconforto quando eu falei isso. Tem alguma coisa, no seu inconsciente ligado ao nó do sul. Ou seja, ciclos em abertos. Eu só vou entender se é algo ligado ao seu inconsciente pessoal. O que é o inconsciente pessoal? Simbolizado por Urano. Ou se é algo ligado ao inconsciente coletivo, Netuno. O seu brilho está aqui no seu nó do norte. Mas tem ciclos em aberto aqui, O arcano 0 me mostra isso. Que tem ciclos em aberto e que a gente precisa olhar. Mas olha ali, Urano, que é esse planeta azul ali, ele tá indo lá pro Hierofante. O Hierofante, ele me fala ele pode falar de herança também, hein? Nós vamos tirar as outras cartas, mas na sequência sai a sacerdotisa. Então eu entendo que é algo muito profundo do seu inconsciente pessoal, é uma sabedoria sua, pode ser algo ligado a uma personalidade.
mas tem algo muito profundo no seu inconsciente ligado ao inconsciente coletivo ancestral. Então vamos lá. Energia central do ariano. Qual a energia central, por favor, do ariano, para a gente esclarecer esse nó do sul, o que está em aberto, o que precisa ser visto, trabalhado, transmutado. Energia central neste momento do signo de Áries, do coletivo de Áries. Se não ressoar com você, dê uma olhadinha no seu ascendente, no seu signo lunar, na sua Vênus ou no signo forte. O signo forte é aquele que você tem 3 ou mais planetas numa determinada casa. Nossa Senhora, saíram 4 energias, 2 muito parecidas. Então vamos lá. Saiu enforcado ou dependurado. O que quer dizer isso? É a necessidade de você olhar o mundo por outra perspectiva. Tem a ver aqui, ó, com esse inconsciente pessoal. E sai a temperança, que é a necessidade de você reciclar alguns sentimentos. Algumas emoções. Eu vou colocar aqui esse coraçãozinho escuro como as emoções que estão lá no inconsciente que precisam ser transmutadas. Pode ser medo, dor, tristeza, raiva, sentimento de traição, enfim. E uma vez que isso é transmutado, transformado, temperança e enforcado, você tem a vitória. Aqui é o rei de espadas. O rei de espadas é o rei da vitória. E ele tem o domínio mental para isso. E começa um novo ciclo, que é o pajem de ouros. O pajem de ouros, tá vendo que tem aqui umas plantinhas que ele tá iniciando o plantio? Então começa um novo ciclo, inclusive financeiro, de prosperidade. Vou colocar aqui o dinheiro. O nó do norte, ele fala isso, um projeto, um propósito de vida. Mas para que isso aconteça, é necessário transmutar algumas energias aqui. E tem a ver com o Hierofante, que é a sua sabedoria ancestral. Você tem o conhecimento, você tem uma luz, você tem uma percepção, mas ainda está preso lá no seu inconsciente, dentro da caverna, digamos assim. É isso que a gente precisa caminhar aqui na leitura, para a gente entender essa situação. Energia do bloqueio. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas é briga, sim, sabe? Mas é uma briga muito no racional. É ação, mas uma ação bélica, sabe? Qual o objetivo, qual o aprendizado para o signo de Áries? O As de Paus. O As de Paus é a ação. Você tem um impulso para mudar isso. Eu vou colocar o As de Paus aqui nessa fogueira. Você tem um impulso da espiritualidade, uma força do universo, para que você consiga transmutar. Aproveite esse momento, ariano, porque aí você vai conseguir o seu cordeiro dourado, traduzindo o que é seu por direito divino. Talvez, como saiu a casa 5, a casa 5... ela fala do momento da concepção. Pode ser que você tenha recebido neste momento alguns padrões ancestrais que não fazem sentido mais para você, que tenha vindo lá do seu pai e da sua mãe. Normalmente, esses padrões que a gente recebe no momento da concepção, a gente consegue perceber melhor no mapa astral quando a gente olha para o ascendente. O ascendente, ele vai falar dos traumas transgeracionais. Mas aí eu precisaria fazer o mapa da pessoa em questão, como aqui é um coletivo. De qualquer forma, eu vou colocar a energia do ascendente, do signo ascendente. Tá? O signo complementar oposto a Áries é Libra, que é o signo descendente. No signo descendente, a gente tem os desafios, ou seja, o que a gente precisa
Amadurecer, vamos supor, o ariano ele tem uma característica que o libriano não tem, e vice-versa. Então, é um precisa aprender com o outro, né? Pode ser que seja essa característica, vou colocar aqui, por conta da casa 5. A gente já vai entender com mais profundidade. O que está no inconsciente do signo de Áries? 10 de ouros, uau, tem muito dinheiro, tem muito progresso material. O 10 de ouros é quando a gente consegue, inclusive, deixar um legado financeiro até para a família, netos, enfim, né, ou para a sociedade. E também tem um momento de turbulência, um 8 de paus. O que é o 8 de paus? É muita ação, você tá trabalhando muito, ariano. Tá vendo como o mar tá revolto? Seu barco tá lá na água, ou seja, tá remando, né, tá difícil, tem bastante ação, mas já começa a ter uma alegria, tem até uns golfinhos ali. Então, já não está mais tão árduo como foi antes. Tá? Passado consciente do signo de Áries. 6 de copas e 3 de copas. Então, no seu passado consciente, tinha aqui uma comemoração, uma alegria. Tá no seu passado isso. Mas na sequência sai a carta do arrependimento, 6 de copas. Pode estar ligado a relacionamento. O hierofante aqui, ele também fala de padrões ancestrais, tá? Resultado esperado dessa situação. Resultado esperado dessa situação, por favor. O arcano da força. O arcano da força é o que você precisa trazer de dentro de você a sua força para conseguir lidar com essa situação. Pode ter uma influência ancestral, mas tem algo seu aqui, ó, Urano, que precisa ser trabalhado. E o que é que precisa ser trabalhado? A sua força. O arcano da força, ele também fala de ego. E tinha caído aqui, mas eu nem tinha feito a pergunta, então eu não considerei. Mas tinha caído aqui o arcano do diabo. O que é o arcano do diabo? O ego. Pode ser que você precise dominar o seu ego para expandir a sua força. O que a gente vai entender sobre o ego? O ego ele é importantíssimo para a formação da sua personalidade. Porém, às vezes, quando a gente está exaltado sobre ele, e não leva em consideração o outro, enfim, a gente está no egocentrismo, aí ele precisa ser trabalhado. Então, ó, esse lado de cá, ele me mostra o que a gente precisa trabalhar. E aqui é onde você quer chegar, ó, tá? O arcano 0 que tá aqui, ele tá colado em Urano. Urano é o inconsciente pessoal profundo. E você está recebendo o impulso da espiritualidade, o As de Paus, para conseguir lidar com isso. Vamos tirar outras cartas. Mais uma carta para o inconsciente pessoal de Áries. O Rei de Copas tem a ver com emoções. O Rei de Copas é aquele que tem o domínio do emocional, muitas vezes para o outro, mas tem uma dor profunda. Aqui a gente tem Orfeu na mitologia grega, esse aqui é o tarô mitológico, tem Orfeu. Quem é Orfeu? Orfeu, ele tocava a sua harpa, a harpa que ele recebeu do deus Apolo, deus Sol, em todos os povoados. Ele ia levando alegria quando ele tocava a sua harpa. Porém, a sua esposa faleceu e ele pediu uma misericórdia aos deuses para trazê-la de volta ao mundo dos vivos. Ele recebeu essa autorização. Ele deveria tocar a sua harpa lá no submundo, né? Que na mitologia eles chamam de submundo, mas pode ser o mundo dos mortos. E ela ia seguindo o som da harpa até a saída, só que ele não podia olhar para trás. E ela foi seguindo o som da harpa até a saída, só que no final ela se perdeu, ela não conseguiu encontrar a saída. Então a maior dor de Orfeu é o amor que ele não conseguiu salvar.
Então ele ajuda, o rei de copas, ajuda todo mundo e não conseguiu ajudar a si mesmo. Olhando do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, que é a minha formação, quando a gente cuida demais do outro, a gente não está olhando para uma dor nossa. Então, e Urano fala isso, dessa dor profunda que tem aqui, tá? E olha que houve um movimento aqui, ó, o arcano 0, que é que me mostra onde está isso, colou no arcano do diabo. Não tem nada religioso, não é isso. É o ego. São questões que a gente precisa trabalhar. Pode falar de vícios, prazeres. Então tem algo aqui que precisa ser trabalhado para que a sua sabedoria aflore, para que a sua força aflore, para você encontrar o seu propósito aqui, o nó do norte. Mas tem essa ferida dentro de si que precisa ser trabalhada. Tá? Nós vamos clarificar isso daqui. Vamos clarificar já? Clarificando o rei de copas para o signo de Áries, por favor. Simplicidade, paciência, fonte, os amantes e moralidade. Pode ter, como saiu moralidade, pode ter algo ligado a prazeres, a vícios, tá? Eu vou colocar um bonequinho aqui para representar os prazeres. A carta dos amantes, ela pode falar de relacionamento, mas ela pode falar também de um dilema. Eu faço isso ou eu faço aquilo, né? E aqui tem uma dor ligada ao financeiro. A fonte criadora, já saiu ali o As de Paus. Pede paciência para você trabalhar, olha lá, a lua, o seu inconsciente, e viver de uma forma mais simples. Clarificando o rei de copas, no inconsciente do signo de Áries, cai a carta do chicote. Então, algo começa a ser desemaranhado do seu inconsciente. Mais uma carta, por favor, clarificando o rei de copas. Opa, virou aqui. Era uma situação que te trazia desgastes e perdas financeiras. E com uma pessoa que era muito falsa, muito falsa. O urso também, ele fala de um poder, de uma força interna. Mas como sai junto com o rato é perda financeira, desgaste, estresse. E o chicote, quando isso começa a ser desemaranhado do seu inconsciente. Então, ou seja, quando a gente trabalha o que está em aberto no nosso inconsciente, que pode ser essa dor aqui ligada a relacionamento, a algo que ligado a prazeres, a vício, questões morais. A hora que você consegue cicatrizar essas feridas dentro de você, você se abre para o seu propósito, para o seu nó do norte, que é o que saiu aqui na astrologia. A casa 5, que saiu ali, ela me fala também de talentos, de prazeres, de irmãos, de concepção. Eu vou tirar daqui, ó, que às vezes está encurralado, que é onde me mostra onde está o conflito, a situação, que é o arcano 0. Ó, e no fundo do deck aqui a gente tem o coração. É algo ligado a relacionamento, que precisa ser fechado esse ciclo dentro de você, trabalhado, para que você consiga seguir o seu propósito. Mas sempre tem um aprendizado. Olha lá. Tá vendo a moralidade no arcano do diabo? O que é o arcano do diabo? Vícios, prazeres, no tarô, tá? Vícios, prazeres, ego. Pode ser também ligado a espíritos obsessores. Mas aqui eu sinto que é ligado a prazer, a vícios. Não necessariamente em droga, vício numa forma de agir, numa forma de pensar. Tá? É ali que precisa ser trabalhado. E tem muito a ver com a energia de Libra. A energia de Libra, quando está mal aspectada, ou seja, quando está na sombra, tem uma coisa ligada a prazer, muito forte. Que talvez seja
Isso que precisa ser trabalhado no signo de Áries, que Libra é o complementar oposto, ou seja, a nossa sombra que precisa ser trabalhada, para que você tenha o aprendizado e a plenitude do signo de Áries, para ter o aprendizado dos elementos de Áries. Influências externas. 9 de espadas. Aqui é uma carta de medo. E tem uma cobrança aqui nesse tarô especificamente, mostra as moiras. As moiras são as deusas do destino. Então você está ali nas tormentas, talvez por culpa. Eu vou colocar um símbolo de culpa, como os egípcios já trabalhavam muito esse arquétipo de culpa. Arquétipo não, muito a culpa, né? Porque o deus Osíris julgava as pessoas se elas iam para o céu, para o inferno, se, enfim, quando morressem, se os pecados fossem mais leves do que, né? Do que uma pena, ela ia para o céu. Então, assim, culpa, os egípcios já traziam lá 5.000 anos antes de Cristo. Então, eu coloco a cruz de Ansata para representar a culpa. Vamos ver como é que isso vai se conectar aqui. Tá lá, colou no seu ascendente. O que é o ascendente? As questões que a gente traz na nossa ancestralidade, mas também como a gente vê o mundo e como o mundo nos vê. Um julgamento a partir de uma culpa, né? Medos e temores do signo de Áries, vem a energia da torre. Esse é o seu medo, a torre. A torre, ela é, por um lado, muito ruim. Por que é ruim? Porque é uma dor muito grande. Quando sai a torre, eu sei que a pessoa está passando por um momento muito difícil da vida dela. Eu vou colocar a energia de Saturno, que é a energia de cobrança, de karma, aqui já que a gente está falando de culpa. Só que depois que a torre passa, é a melhor coisa que pode acontecer. Porque a torre significa que a pessoa construiu uma estrutura sobre algo que não é verdadeiro. Uma ideia, né, uma situação. Então, tem questões do seu inconsciente que precisam ser trabalhadas. Se isso não for trabalhado, vem a torre e desmorona tudo. O objetivo é evitar essa torre. Ela está no lugar de medo. Dá para evitar essa torre. Como? Trabalhando o seu inconsciente. O que está no seu inconsciente. Para cada ariano, vai ser uma coisa. Um pode estar ligado a prazeres, outro pode estar ligado a relacionamento, o outro pode estar ligado a questões de família, o outro questões entre sócios, enfim. Algo ali que precisa ser trabalhado dentro de você, tá? Porque senão você vai continuar encarando o mundo com culpa, com medo, e isso é regido pelo seu inconsciente. A gente sabe que 95% dos nossos pensamentos e sentimentos são inconscientes, que a gente não tem consciência, mas isso molda a nossa forma de ir para o mundo, por isso que está ali no ascendente. Então, o ascendente é moldado por uma culpa que você nem tem consciência. Pode ser uma culpa ancestral, pode. Saiu energia de peixes aqui. O que é energia de peixes? É uma manipulação quando está na sombra. Tá? Resultado esperado para o signo de Áries. A morte. A morte saiu invertida. O que é a morte? A morte é a transformação. É maravilhoso. Tá vendo que tem aqui umas pessoas pequenininhas ali no pé da morte? Que são as manipulações do ego. Quando ela consegue transcender isso, ela passa esse rio, digamos assim, sai um sol. Tem um verde ali atrás, nova colheita. Só que tá invertido. Se você não olhar para essa situação do inconsciente, vai virar torre para que você consiga transmutar. Senão você tá, é como se você negasse essa transformação. E já tinha essa energia do chicote, de você ir soltando isso. Deixa eu tirar um outro oráculo aqui para ajudar a clarificar.
Eu vou usar o oráculo da roda de cura. Nem embaralhei. Trazendo energia central do que os bloqueios do ariano. O que ele precisa trabalhar. Peraí que virou uma carta aqui. Olha só, saiu o guardião do espírito do oeste, que ele fala de propósito, maturidade, aprendizado, de cura espiritual. Então, é isso que você precisa trabalhar. E o maior desafio de Áries, olha que linda essa carta. E o maior desafio de Áries é isso, porque o ariano, ele tem uma imaturidade emocional. Ele reage ao mundo ligado às emoções de uma forma imatura. E esse é o desafio do ariano. Vou tirar uma runa. As runas também têm significados psicológicos muito profundos. Uma runa, por favor. Gera colheita. Resultados positivos provindo de atitudes corretas. Você fez todo o processo de plantio e cuidado com tudo que a terra teve de melhor para oferecer. E agora colhe os frutos desse esforço. Todos os setores da vida estarão rodeados por este momento de glória, inclusive o setor judicial, indicando que este também é um momento de justiça. Eu tinha pensado na justiça já. Eu vou colocar Palas Atenas, a deusa da justiça. É propício para resolver questões jurídicas, fechar contratos e promoções. A representação desta runa são duas forças opostas que se unem numa só direção. Vou tirar 3 aconselhamentos do oráculo da lua para o signo de Áries. Ancestralidade, aqui ó, inconsciente coletivo ancestral Netuno. Expressão da sua força, das suas questões. E lua da resiliência. Resiliência, expressão e ancestralidade. Tem questões judiciais para algumas pessoas, para outras pessoas pode ser uma questão de justiça divina, mas vai ser feita a justiça. Não tenha medo, ariano, vai ser feita a justiça. Essa torre que você está vivendo, ou que vai viver, ou que pode ser evitada, mas essa torre vai te trazer um aprendizado. Talvez você tenha confiado na pessoa errada, talvez não tenha, ou tudo que nos acontece tem um aprendizado. Tudo isso que está acontecendo para você desenvolver a sua força aqui, ó, que é o leão ali, para que assim consiga seguir o seu propósito. Cuidado com a energia de manipulação, mesmo que de familiares. Não permita que isso ofusque a sua luz. Tem muita sabedoria no seu inconsciente, sacerdotisa. Muita sabedoria. Tanto no inconsciente coletivo, como no inconsciente pessoal. Feche esse ciclo aqui ligado a essa culpa, a essa dor, a essa situação, para que você consiga seguir o seu propósito. Se quiser uma leitura particular, para a gente clarificar melhor essa situação, meu telefone está na descrição do vídeo, ou uma constelação, ou uma sessão de neurociência, apometria, enfim, para que a gente consiga mergulhar mais profundo e entender melhor, caso a caso, porque cada pessoa é uma pessoa, eu estou à disposição. Gratidão, curta, comente, compartilhe, espero ter ajudado e a gente se vê na próxima leitura.